Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele corta. E todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, em minhas palavras permanecerdes em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muitos frutos, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Senhor, sois meu louvor. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, valei-me. Valei-me, São José. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. O evangelho de hoje não é para a multidão. O evangelho de hoje não é para aqueles que precisam algo de Deus. O evangelho de hoje é para aqueles que querem fazer algo em nome de Deus. O evangelho de hoje não é direcionado para as multidões que queriam algo de Jesus, mas é para aqueles que querem fazer algo em nome de Jesus. Para aqueles que têm um chamado, para aqueles que querem estar junto do Senhor, mais do que aquilo que Ele pode fazer, mas é para aqueles que já receberam um chamado e têm no coração o desejo de corresponder. É para esses o evangelho de hoje. Nós estamos fazendo um caminho com o Senhor. Daqui a um tempo nós vamos celebrar Jesus Cristo subindo aos céus, depois da vinda do Espírito Santo em Pentecostes. E Jesus está formando os seus discípulos. Jesus está orientando aqueles que vão responder de um modo particular ao seu chamado.
aqueles que querem ser conduzidos pela promessa, que querem ser direcionados pelo Espírito, aqueles que vão fazer a vontade de Deus, que não querem simplesmente algo de Deus, mas que querem corresponder. Se você traz no seu coração o desejo de fazer algo por Deus, mais do que aquilo que Deus pode fazer por você, esse evangelho é para você hoje. 2 grupos de pessoas iam até Jesus: os que queriam algo dele e os que queriam fazer algo para ele. Qual grupo você está? Aqueles que queriam fazer algo por ele, para ele, não queriam nada, apenas a presença. Por isso o evangelho de hoje: eu sou a videira e vós sois os ramos. Se permanecerdes em mim, tudo que pedirdes ao Pai, Ele vai fazer, para que o Filho seja glorificado. Mas permanecei em mim, e eu vou permanecer em você, junto de você. E Jesus, ao longo desse período, Ele vai fazendo comparações. Ele se apresentou como bom pastor, porque é aquele que dá vida, que sofre por aquilo que faz. Ele se apresentou como luz, aquele que dá clareza, discernimento, que dá condições de conhecer aquilo que está diante dos nossos olhos e que muitas vezes não enxergamos. Ele se apresentou como a porta das ovelhas, o lugar por onde as suas ovelhas entram e saem e encontram pastagens, abrigo, que é a sua palavra, o evangelho. Ele vai se apresentando com comparações. E a palavra de hoje, ele não se apresenta como o bom pastor, nem como a porta das ovelhas, nem como luz, nem como o pão da vida, que nós ouvimos também ao longo dessa semana, que é o alimento que sustenta. Jesus vai pegando os elementos essenciais de uma vida humana para se apresentar. E hoje ele se apresenta como a videira, e aqueles que estão diante dele como os ramos, e vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Se não estiver ligado a mim, de nada adianta aquilo que fazes. Os frutos pode até vir, mas passarão. Mas aquilo que é feito em Deus não morre, não acaba, não para. A palavra de hoje, Jesus vai ensinar, vai mostrar para aqueles que querem fazer a vontade dele, para aqueles que querem caminhar lado a lado, para aqueles que mais do que um milagre, mais do que uma cura, mais do que realizar um sonho, mais do que realizar um projeto, mais do que conseguir uma graça extraordinária, o evangelho não é para esses hoje. O evangelho é para aqueles que querem fazer algo para Deus, que querem estar na presença de Deus, que querem corresponder a esse amor de Deus. É para aqueles que fazem uma experiência pessoal com o Senhor e querem corresponder, e o Senhor vai ensinar como essas almas se mantêm, como elas podem dar frutos, como Ele vai justificar a sua palavra, como Ele vai honrar você naquilo que você disser, naquilo que Ele pedir para você realizar. Se permanecerdes em mim. No tempo dos discípulos era mais fácil. Eles viam Jesus, ouviam, caminhavam juntos, estavam ao lado. Mas Deus, que é Espírito, nesse tempo da ausência física, concreta, real, como permanecer no Senhor? Como fazer com que possamos dar frutos verdadeiros? Como fazer algo para o Senhor? Como encontrar aquilo que é o desejo do coração de Deus na nossa vida? Como corresponder
aquilo que Deus quer para cada um de nós. Quando estava rezando com essa palavra, as únicas duas coisas que Deus colocou no coração para que uma alma possa caminhar diante de Deus e permanecer, porque Deus é Espírito. E nós só podemos permanecer nele pelo caminho espiritual. E duas pernas que mantêm uma alma caminhando na presença de Deus, e se faltar, ela vai arrastar, vai ter dificuldades, mas quando tem as duas, ela vai conseguir caminhar na presença de Deus. Duas palavrinhas: oração e conversão. Duas coisas que sustentam na presença de Deus, que faz com que possamos permanecer na presença dEle, que nos aproxima dEle, que vai fazendo com que a graça de Deus possa fluir em nós, e que aquilo que a gente for realizando possa dar frutos. Se não houver oração, não tem intervenção de Deus. Se não houver conversão, não tem verdade na presença de Deus. Oração é a chave que abre o lugar sagrado, o trono da glória, onde nós temos acesso ao coração de Deus. A oração que precisa sair de petição, de invocação, para se tornar adoração e comunhão. O nível da maturidade da oração, que não é rezar para receber, é rezar para estar, rezar para oferecer, rezar para entregar, rezar para estar. A oração que precisa me levar a esse lugar sagrado, a comunhão com Deus. Isso é para aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Muitas vezes nós precisamos sim, quando precisamos a gente precisa bater nessa porta, até essa porta abrir. Jesus ensina: pedir recebereis. Mas mais do que pedir para receber, eu preciso rezar para estar. Porque se eu estou na presença dEle, todas as outras coisas me serão dadas. Se eu estou na presença dEle, não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. Buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais será dado em acréscimo. E às vezes a gente vai para os acréscimos, em vez de estar junto. E a oração é a chave que abre o coração de Deus, que nos faz estar na presença de Deus. Se Jesus precisou de rezar, quanto mais nós, para cumprir a sua missão. E Jesus não rezava para receber algo. Jesus não rezava para que tivesse do Pai um milagre. Jesus rezava para estar na presença dEle. Começa a comparar e reparar a sua oração. Qual a motivação da sua oração? É para receber ou para estar? É para pedir ou para dar? Para se entregar, para estar na presença dEle. Aquilo que o Senhor vai dizer no alto da cruz: tenho sede. Cadê a multidão? Apenas um grupinho de pessoas. Tenho sede. Daqueles que me buscam não por aquilo que eu posso fazer, mas por aquilo que eu sou. E se compreendessem isso, teriam mais do que aquilo que precisam. A palavra de hoje, Jesus vai ensinar aqueles que querem dar frutos, que querem ser justificados naquilo que vão falar, naquilo que vão realizar, naquilo que vão idealizar. Permanecei em mim. Se não permanecer em mim, não podeis dar fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Nada. Por melhor que seja, por maior que seja, por mais importante que seja aquilo que eu vou fazer, é Deus quem faz frutificar, é Deus quem faz crescer, é Deus quem dá o retorno. Mas Ele só pede uma coisa:
permanecei em mim. E o modo hoje de permanecermos em Deus é a oração, não tem outro caminho. A oração verdadeira, a oração que é adoração, a oração que é presença, a oração que é entrega, que precisa em alguns momentos sim ser petição, ser invocação, ser súplica sim, porque eu preciso, mas eu preciso dar um passo na maturidade, eu preciso dar um crescimento na minha vida espiritual, na minha vida de oração, eu preciso rezar não por aquilo que eu preciso, mas para estar na presença dEle, para me oferecer a Ele, para estar na presença dEle, para comungar, para conviver, para fazer com que a graça dEle possa fluir dentro de mim. Por isso eu digo que esse evangelho não é para a multidão que precisava de algo, que queria algo de Jesus. O evangelho de hoje é para aqueles que querem fazer algo para Jesus. A oração é o caminho, é uma perna que sustenta esse corpo espiritual que é a alma diante de Deus. E a outra perna é a conversão, a mudança de vida, os compromissos assumidos, a minha parte de abrir mão daquilo que não é a vontade de Deus, de renunciar àquilo que não condiz com a verdade de Deus na minha vida, de fazer o meu propósito, de viver a verdade daquilo que a palavra me pede, de viver naquilo que o Senhor exige de mim, daquilo que o Senhor me ensina, daquilo que o Senhor me mostra, de rasgar a vida verdadeira diante de Deus, de ser verdadeiro diante de Deus, de não ter dois comportamentos, de não assumir em um lugar uma atitude, um comportamento, e em outro lugar outro. Eu preciso ser único diante de Deus, eu não posso ter representações. A vida não é um teatro, a vida não é um ensaio. Eu preciso ser verdadeiro, eu preciso ser único diante de Deus, ser o mesmo em todos os lugares, uma vida de conversão verdadeira, que me leva a assumir uma identidade diante de Deus, aonde eu estou, naquilo que eu faço, naquilo que eu realizo, eu sou o mesmo. É uma conduta de vida, um propósito de vida, uma decisão interior que eu tomo. Isso acontece com aqueles que fazem experiência verdadeira, que não é sentimento, é decisão de vida, é propósito de vida. É uma decisão fundamental que eu estabeleço na minha vida e que vai mudar tudo ao meu redor, e precisa mudar. Se não houver mudança, não tem a graça de Deus. Percebemos o agir, a intervenção de Deus quando as mudanças começam a acontecer, e não é exterior, exterior também ela virá, e são necessárias para mostrar o lugar aonde eu estou diante de Deus, mas é uma mudança que vem de dentro, que a igreja chama de metanoia. Não existe frutos exteriores se primeiro não houver conversão, mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de lugar, mudança de amizades, mudança de modo de ser, de falar, de agir, de comportar, de fazer. Duas pernas que sustentam esse corpo, que é a alma no caminho de Deus. Para aqueles que querem fazer a vontade de Deus, e quando eu rezava com essa palavra hoje, Deus disse isso no coração: se não for oração, se não for conversão, dificilmente você vai conseguir se manter. A oração te coloca na presença, e a conversão te sustenta, te faz seguir o caminho. Sinais sem conversão não vem de Deus. A palavra de hoje nos ensina: se permanecerdes em mim, dareis frutos. Fora de mim, nada podeis fazer. Nada. A palavra de hoje é um chamado a um compromisso. Aqueles que querem fazer algo para Deus, mais do que aqueles que precisam algo de Deus. Por isso o final do evangelho vai dizer, Jesus ele está ensinando aqueles que querem permanecer na sua presença: se permanecerdes em mim, minhas palavras permanecerdes em vós, tudo o que pedi vos será dado. Nisso meu Pai é glorificado,
e vos tornareis meus discípulos. Vos tornareis meus discípulos, se permanecerdes em mim. Temos as 5 pedrinhas que nos sustentam no caminho de Deus. Mas hoje que o Senhor nos ensina que nós permanecemos nele, vamos dar frutos, se houver oração e conversão. Oração é mais do que para receber algo, para dar, para entregar, para estar. Todos os momentos da vida de Jesus ele se retirava e rezava. Jesus ele assume a nossa humanidade e vai ensinar que a humanidade, quando se coloca diante do Pai para rezar, mais do que para receber algo, é sustentado por Deus. Consegue viver aquilo que precisa passar, consegue enfrentar todas as coisas que precisa enfrentar, consegue receber de Deus o auxílio. E a palavra fala que nos momentos mais importantes da vida de Jesus foram antecedidos por um tempo de oração. E ali, mais do que para receber algo, Jesus queria estar na presença do Pai. Quando nós estamos na presença do Pai, a graça vai acontecer. Quando nós estamos na presença dEle, Ele vai fazer com que toda a vontade dEle se realize e me dará mais do que aquilo que eu peço, mais do que aquilo que eu busco. Eu preciso colocar a presença dEle em primeiro lugar. Tudo mais será dado em acréscimo. Você quer algo de Deus ou você quer oferecer algo para Deus? Se você quer oferecer algo para Deus, esse evangelho é para você. É para você que quer estar na presença de Deus. E os frutos virão à medida que nós permanecemos nele. E 2 coisas são necessárias: conversão, que não é para o outro, não é para o outro ver, é para Deus. É a minha verdade que se encontra com a verdade de Deus. E a minha oração, que precisa dar um salto, que precisa dar um passo e sair do nível da petição para o nível da adoração, da presença. Rezar não só por aquilo que Deus pode me dar, mas rezar para estar na presença dEle. Quando a minha oração me leva a Deus porque eu quero estar na presença dEle, mais do que por aquilo que Ele pode me conceder ou que eu preciso, eu entrei nesse caminho de oferecer algo para Deus. Peçamos ao Senhor que nos conceda essa graça de estar na presença dEle, de rezar, de buscar um caminho de conversão e de se colocar diante dEle não só por aquilo que Ele pode fazer. Eu preciso rezar quando eu preciso de algo, porque senão não vem. Mas eu preciso rezar para estar diante dEle. Eu preciso rezar para permanecer na presença dEle. Eu preciso rezar para me encontrar com Ele. Sem mim, nada podeis fazer. Quando compreendemos isso, nós nos colocamos diante de Deus. Se Ele realiza algo ou se Ele não realiza algo, nós permanecemos sempre na presença de Deus. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus.